hoje nós vamos falar sobre o dom do discernimento. Nós começamos com sabedoria, né, que a coluna. Dentro desse tem a sabedoria, o conhecimento e o discernimento. Nós já falamos sobre sabedoria, já falamos sobre o conhecimento e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o discernimento. Eu quero ler o texto que eu falei, ao qual eu falei. Vamos lá para em Tiago 3, o 17. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Gente, como esse versículo aqui ele é completo, né? Não tem nem muito o que falar sobre o discernimento quando a gente lê esse versículo. Por quê? O que ele está dizendo? Que a sabedoria, a minha sabedoria vem do alto. Primeiramente, ela é pura. Você pensou no poder que há aqui sobre o discernimento? Qual sabedoria que Tiago está falando? Qual? É a nossa? O nosso autoconhecimento, a nossa autossuficiência? É a nossa que ele está dizendo? De quem que ele está falando? Essa sabedoria vem da onde? Do alto. O que ela é? Ela é pura. Ela não se contamina, ela não é a minha visão, a tua visão, é a nossa visão. Ela vem de Deus. Então ela é pura. Segundo, o que ela é? Pacífica. O discernimento. Uma pessoa pacífica. O que ela vai continuar dizendo? Que ela é o quê? Moderada. Hoje a nossa coordenadora abriu a escola dominical dizendo que o mundo está sem o quê? Se você sai no trânsito, a primeira coisa que você vê é o que é? As pessoas impacientes. Ninguém quer dar a vez para o outro entrar, ninguém quer respeitar a faixa. Gente, lá em Santa Catarina é muito diferente aqui. Você bota o pé na faixa, todo mundo para. Quando eu cheguei aqui em Londrina, eu quase fui atropelado. Porque eu pus o pé na faixa e comecei a ir. O carro, pam, pam, pam. Eu olhei e falei, moço, eu estou na faixa. Daí tinha dois senhores que também pôs o pé e falou, nós estamos na faixa, você tem que parar. Aonde não há paciência, respeito. Quantas pessoas atropeladas no teu direito estão, não tem paciência. Quem está dirigindo quer ser o primeiro, quer alcançar primeiro. Chega na fila, tem gente que até mente, que está grávida para pegar o primeiro lugar, porque não quer esperar. Tem gente que até arruma criança emprestado de quem está lá para entrar na fila, porque não quer esperar a fila. Gente, isso é vergonhoso, das pessoas não terem mais paciência, não serem moderadas mais. Não quer nem saber, né? Um professor da faculdade, toda vez que ele ia dar aula e as esposas eram convidadas a assistirem, ele dizia assim, para mim, graça, para o meu irmão, lei. Gente, ele trabalhou muito isso com as famílias pastorais. Para mim, graça, misericórdia, paciência, perdão. Para o meu irmão, lei. E isso igreja, para nós que conhecemos o Senhor, que dizemos que é o Senhor que manda na nossa vida, que é o Senhor que tem o controle. Tem gente que até fala essa frase, Deus tem o controle de tudo, né? Na verdade, nós temos que ter o controle das coisas. Na verdade, é você, eu que tenho que controlar, não é Deus. Eu tenho. Mas se Deus não me der força, você tem que estar disposto e disponível a cumprir a palavra de Deus. Porque senão você não vai aprender, eu não vou aprender. Quando ela diz assim, moderado, eu tenho pensado muito, como as pessoas perderam essa questão da moderação. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. No gastar, no comer, no se vestir, no sair. Em todos os sentidos. Essa palavra moderação perdeu. Perdeu. Mas e nós? Aqueles que falamos, né, que conhecemos a verdade, que temos o Espírito Santo morando em nós, temos os dons espirituais, de que forma que o mundo, as nossas famílias estão vendo isso nas nossas vidas? De que forma? Se você pedir para um familiar fazer um relato sobre a sua vida, sobre o seu dia a dia, sua fala, seu comportamento, as suas atitudes, qual seria esse relato? Qual seria esse relato?
É muito sério essas coisas quando nós pensamos. Por isso que o bom da escola dominical, porque todos nós aqui estamos fazendo o quê? Pensando. No quê? Nas nossas atitudes, nas nossas casas, com nossos familiares, porque é lá que nós somos luz. Ontem o pastor fez uma ministração maravilhosa no casamento, sobre ser luz. É lá que eu sou luz. Ser luz aqui a gente tira de letra, mas é lá em casa. Sermos luz. Moderação. Ah, e o que isso tem que ver? Tem a ver com os dons. Tudo. Tudo. Não adianta você falar que tem todos os dons do fruto do Espírito. Não adianta você falar que você tem todos os dons de sabedoria, conhecimento, revelação, que você é profeta, se na hora de se comportar não condiz com o que a palavra de Deus está falando. Dá para a gente refletir? Escola dominical é para refletir. Para a gente aprender sobre isso. Aprender a discernir. O que isso tem a ver com o que a palavra de Deus está dizendo? Discernimento. Eu tenho que aprender a discernir. Discernir não é muito fácil. A dona Terezinha, até na aula passada, perguntou sobre uma situação que nós estávamos falando. Qual foi o momento que Jesus discerniu, né? Teve a sabedoria, discernir, de entrar na cidade de Sicar, né? Que ele entrou para conhecer a samaritana. Agora a gente pensa assim, Jesus, filho de Deus, humano, ele discernia as coisas. E ele trabalhou com os discípulos por 3 anos, ensinando a discernir as coisas, a ter sabedoria, o que é certo, o que é errado. Quantas vezes Jesus chama atenção? Vocês não sabem nem discernir da mão esquerda da direita. Quantas vezes, né? Só que agora nós não somos mais criança, somos adultos. Agora, nosso comportamento tem que ser diferente. Não pode ser como uma criança. Uma criança vem aqui na igreja, ela corre no culto, né? Às vezes ela fala alto, às vezes chora. Ela é criança. Nós não podemos fazer isso. Sair no meio do culto, gritando, falando, né? Nós não podemos fazer isso. Por quê? Nós temos o discernimento. Nós temos discernimento. Quando nós chegamos na igreja de Florianópolis, é uma igreja de praia, né? Eu cheguei na escola dominical, fiquei chocada. Porque as meninas iam de top para a igreja, com shorts, porque de lá elas iam para a praia. Gente, eu fiquei chocada. Mas não custou muito, né? Na próxima semana, chamei as duas, falei assim, filhas, vocês vêm de top para a igreja, com a parte de cima? Porque vocês vão para... aqui todo mundo anda assim. Falei, mas vocês não são todo mundo. Falei, coloca uma roupa para vir para a igreja. Depois vocês entram no banheiro da igreja e troca. Mas vir, e eu me lembro que 2 chamou a mãe veio falar comigo depois. Eu falei para ela, querida, você tem que ensinar suas filhas, você tem que ensinar. Mas é muito difícil, é mais fácil ouvir a sua voz, a voz do pastor, do que a minha mãe. Eu falei, não, você não pode jogar a responsabilidade para o pastor e a família do pastor, você tem que assumir na sua casa, você que tem que educar lá na sua casa. E assim com a palavra de Deus. Muitas vezes nós culpamos, não estão vindo. O irmão não aprende porque não vem. Não, tem que começar em nós. Nós somos luz, nós estamos ouvindo, nós estamos aprendendo. Então o comportamento diferenciado tem que começar em nós. Nós não podemos cobrar do outro, nós somos luz. Sabedoria, discernimento, palavra de moderação, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Esse que é o discernimento. Como é sério, como tem gente que gosta de profeta. Eu não sou contra, quero deixar bem claro isso, eu não sou contra. Agora, um profeta de Deus. E o pastor dessa igreja tem falado sobre isso. O maior profeta é você. Profetiza na tua cabeça. Profetiza. Porque se você pega alguém que gosta de profetizar, que é o dom da revelação, que não tenha sabedoria, não tenha conhecimento e não tenha discernimento, ele pode acabar com a sua vida. Ou ela pode acabar com a sua vida. Pode acabar com a minha vida. Por isso que eu tenho que pegar a profecia do profeta. Tem que fazer o que com ela? É para julgar a pessoa? É para fazer o que? Julgar o quê? O que ela está falando. Tem base bíblica o que ela está falando? Vem do coração de Deus? Então, ok, Deus está usando um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, para trazer uma palavra do coração dele para o meu coração. Fora isso, eu já falei que a maioria das profecias é muito humana para agradar o coração humano.
Cuidado com isso. Ontem eu fui fazer a unha, eu estava pensando o que é o discernimento. A menina estava eu e mais duas, que elas eram de uma outra igreja, as duas profissionais. E daí surgiu um assunto de uma igreja que houve uma separação, porque houve uma traição da parte do pastor com uma ovelha. Aquilo começou a me chocar. Na hora, eu falei, Marli, o Espírito Santo quer te usar. Porque essa conversa aqui não está sendo à toa para você estar aqui, não. Você está aqui sentado, o assunto está fervendo, é para você se posicionar. Daí elas sabem, né? Porque aonde eu vou, eu faço questão de falar que eu conheço o Senhor, que eu sirvo ao Senhor. Eu deixo para falar depois que eu sou mulher do pastor. Mas antes eu falo que eu sou uma filha de Deus. E daí as duas chegaram junto ali e começaram. Falou, você viu sobre isso, Marli? Sobre essa história? Eu falei, não tenho conhecimento. Ela falou, daí contou. Falei assim, a igreja era uma benção. Falou o nome que não convém eu dizer. A igreja é uma benção. Hoje a igreja dividiu. Está uma tristeza, ela falou. O pastor saiu com a ovelha. Tá com ela morando. A mulher dele assumiu a igreja. A pastora sozinha. Gente, aquilo foi pegando a minha alma. E fui assim, sabe? Foi me dando uma vergonha. O Espírito Santo falou, se levanta agora. Eu me levantei para ela. O salão tava bastante gente. E quando minha voz é muito baixinha, né? Eu falei, sabe o que eu penso sobre isso? É que é muito falatório e pouca vivência. E tinha duas mulheres que já me olharam. Eu falei, sabe por quê? É muito fácil nós falarmos de uma coisa. O difícil é nós vivermos aquilo. O que está faltando no nosso meio, eu falei, eu falo porque eu sou desse meio. Eu falei, o que está faltando no nosso meio é o discernimento. É aprender a discernir. Cada um saber o seu lugar no corpo de Cristo. E cada um se posicionar como filhos e filhos do Deus Altíssimo. Daí a mulher que estava ali fazendo a escova no cabelo, ela fez assim para a outra, desligar o secador, a outra desligou o secador. Ficaram me olhando, daí outra falou assim, mas você fala muito bem, eu também acho. Qual que é essa palavra que você falou? Eu falei, discernimento. Ela falou, isso aí é discernir, não é? O certo do errado? Eu falei, é. Ela falou assim, então faltou para ele, para ela. Eu falei assim, nós não estamos aqui para julgar ele ou ela. Faltou a palavra discernimento. Eu sei que acabou o assunto aí. Todo mundo, você frequenta onde? Né? O que você faz lá? Daí eu falei, sou esposa do pastor, frequento tal lugar, nanani, conheci a verdade me libertou, fui chamada para ser luz e eu sou luz. É assim, irmãos. É assim. Posicionamento. Se posiciona. Não tenha medo, se posiciona. Olha, isso aqui é falta de discernimento, tá, irmãos? Começou dois irmãos, irmão, é falta de discernimento. Começa a discernir, aqui não é quem está certo, quem está errado. Isso aí vem do Senhor? Tem base na palavra de Deus? Está dentro do que nós estamos aprendendo? Ok, tá, então continua. Não tá, então vamos parar agora. Vamos parar. Então é espírito de confusão. Que vem para separar o corpo de Cristo. Porque nós temos aprendido que nós somos o quê? Quem é o corpo? Nós somos o quê desse corpo? O braço, perna, o braço, ouvido, olho. Não somos? Não é isso que nós temos aprendido neste lugar? Nem todo mundo pode ser mão, nem todo mundo pode ser braço. Tem cada uma função. Agora, exercer a função que o Senhor está nos dando dentro do dom de discernimento. Nós precisamos disso. Tem mais um texto lá em Hebreus 5, o 14. Aqui vai falar exatamente o que eu falei antes, a questão da criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Para quem que é, irmãos? Para os adultos. Por isso que o recém-convertido, ele tem que ser acolhido por nós, abraçado e o quê? Ensinado por nós. Nós precisamos aprender isso. Chegou o novo, ele não pode se comportar como eu, porque ele não sabe. Mas isso não nos dá o direito de julgá-lo ou condenar. Nós temos que fazer o quê? Vem para cá. Nós vamos te ensinar. Que é o discipulado que nós chamamos. Vem aqui. Nós vamos caminhar juntos. Eu vou te ajudar. Assim como Jesus fez por nós. Assim como alguém fez por você. Né? Alguém deve ter discipulado você. Alguém me discipulou. Por isso que nós chegamos ao quê? Na fase de adultos. Não só fisicamente, principalmente espiritualmente.
Você não pode cobrar de uma criança que se comporta no culto como eu e você deveríamos nos comportar. Porque ela é criança. Esse texto está dizendo o quê? Para os adultos, para discernir tanto o bem como o... Cabe a nós. Cabe a nós. Nós conhecemos a verdade. Cabe a nós aprendermos essas coisas e praticar essas coisas dentro dos dons espirituais. Nós temos que aprender a discernir toda e qualquer situação. Não é fácil, né, seu Chiquinho? Mas também não é difícil. Basta o quê? Um pouquinho de boa vontade, de conhecimento da palavra de Deus. Quantas situações são difíceis, mas não impossível. Se está na Bíblia, é possível, porque Jesus viveu isso. Se está aqui, se ele viveu, principalmente no tempo da nova aliança, se ele viveu, nós podemos viver isso. Nós podemos. Dentro do atendimento, eu sempre peço para a pessoa ler o livro de João. Se você ler o livro de João, você vai ficar encantada assim, com algumas coisas que acontecem ali. E cada vez que você vai ler o livro de João, você pensa, oh, isso aqui estava aqui mesmo, será? Essa semana eu me deparei com uma frase, ele falou, essa frase estava aqui na Bíblia do livro de João? Por que será que eu não tinha visto isso daqui? Por quê? Né? Por que será que eu estou lendo um texto que de repente parece que eu não li? O Espírito Santo. Palavra rema, para aquele dia ali. É como se a palavra se fizesse nova ali. Palavra nova. Por isso que a Bíblia não é antiga, não é velha. Ela é nova, ela se faz nova todos os dias. Viva e o que mais? Eficaz. Viva, ela tem vida. Por isso é que nós lemos a palavra de Deus. Por isso é que nós somos estimulados a lerem. Agora, essa palavra nova que o próprio Espírito me revela, ela tem uma função, ela quer me ensinar algo. Se ela é nova, ela quer me ensinar algo que eu não aprendi até o dia de hoje. E isso é muito bacana. Um dos textos, né, que a gente sempre conversa com pessoas e a gente vê pessoas ministrando, por isso que a gente se preocupa com quem vai ministrar. Por isso que o pastor às vezes toma cuidado, chama lá no gabinete, fala, vamos ver junto, o que você vai... As meninas que ministraram na reunião de oração, o pastor cuidando, né? Por exemplo, tem um texto que diz assim, ó, confessai os vossos pecados uns aos outros, para ser o quê? E a maioria da igreja fala o quê? Perdoados. Eu já vi pastor pregando sobre isso, irmãos. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para ser o quê? Curados. Quando eu confesso para Maria Marta, olha Maria Marta, estou com dificuldade de ler a Bíblia, ou estou comendo demais, eu estou confessando, isso está curando, porque a partir do momento que eu libero a palavra, ela começa a me curar. Por isso que Jesus ensina que só é filho aquele que confessa com a sua boca, que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, e pede com a sua boca para escrever o nome no livro da vida. Olha como é interessante essas coisas. Não é uma aliança que vai se fechando, você vai lendo. Jesus fala algo e vai se cumprindo. É muito poderoso isso. Provérbios, vamos lá, Provérbios 2:11. O bom senso guardará, e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. Gente, olha que coisa poderosa. O discernimento vai fazer o quê? Vai nos guardar. E o entendimento vai fazer o quê? Nos proteger. Olha como a palavra de Deus, ela é profunda. Olha como a palavra de Deus é poderosa. Olha o cuidado, quantos mil anos atrás a palavra de Deus foi escrita. E é tão viva no dia de hoje. Por isso que quando quiseram renovar a Bíblia lá, gente, todo mundo se levantou contra para não passar isso. Não tem que se não renovar. A palavra de Deus se faz nova por si próprio. Quer mais um provérbio verdadeiro para os dias de hoje do que esse? O discernimento vai fazer o quê? Quem tem discernimento? Estão percebendo como que a nossa única parte no corpo é lermos a palavra? Conseguem descobrir isso? A única parte no corpo é o ler a palavra de Deus, ouvir. Né? Um irmão aqui na igreja, achei tão bonitinho o cuidado dele comigo, falou assim, eu acho uma bênção quando você estimula nós lermos a Bíblia, mas começa a falar também para a gente ouvir, porque tem bastante gente que não sabe ler. Gente, eu saí daqui tão encantado com a atitude desse irmão, do amor dele. Ele falou, porque quando você fala, a gente presta muita atenção. Então começa a falar também para a gente ouvir, né? Porque tem... Gente, é verdade. Então, ler a palavra e fazer o quê?
Ouvir, porque hoje no celular você aperta ali, dá para você ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Ah, eu fui deitar, não consegui dormir, fiquei meio ansiosa. Liga lá, começa a ouvir a palavra de Deus, deitadinha mesmo, coloca um fonezinho ali. Começa a ouvir a palavra de Deus. Mas não deixa, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Tem mais um provérbio que eu quero ler. Provérbios 24, o 24:3. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Com sabedoria faz o quê? Edifica uma casa. Uma casa, para ser sólida, ela precisa de algo poderoso, que se chama, deixa eu ver se eu me lembro, eu ajudei os pedreiros na minha casa, sapata. Lembrei o nome, não é sapato, é sapata. Tá certo, Adão? A base da casa é sapata mesmo? Vandir? Sapata, a base da casa? Tem mais um texto agora. Vamos lá em Mateus 7:24. Hoje eu caprichei na Bíblia, né? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha aqui, ó. Quem ouve e faz o quê? Saindo daqui, nós vamos ter que fazer o que com essa palavra que nós ouvimos? Vai ser no mercado, a hora que for comprar o frango assado, esperar o irmão que está na frente, não pegar o melhor. Vai ser em casa, quando o marido quiser, né? Vai ser à noite, a hora que nós chegarmos para o culto. Às vezes chegar alguém, né? Que às vezes, eu falei assim que, por isso que eu falo que o cuidado dos irmãos, por isso que nós temos que ter um coração ensinável. Eu sempre falo isso, se você não tem um coração ensinável, de duas pessoas conversar comigo, o pastor, sobre o cuidado dos que estão vindo para o culto, que vem, que ainda não são libertos. Às vezes a gente fica, vai ali, arrasta lá fora, porque a gente está achando que está atrapalhando, e a pessoa falou uma palavra, eu penso muito, eu falo muito, mas eu penso muito, gente. A pessoa falou uma palavra para mim, né? Falou, e eu fui embora pensando. Ela falou, sabe por quê? Se a gente tira, a pessoa não vai ser liberta. Então é nós, a igreja, que temos que fazer o quê? Acolher e fazer o quê? Ter paciência. A pessoa está lá incomodando, vamos começar a orar para ele ser liberto lá. Porque realmente, se sai daqui, ele pode não se libertar. Agora, se ele fica aqui dentro, às vezes incomoda. Mas por quê? Porque a gente está muito no conforto. Vamos sair um pouquinho da nossa zona de conforto e vamos deixar, muitas vezes eu vou lá, oro, vai, ora baixinho, ora. Deixar a pessoa aqui. Quando falou sobre essa palavra, libertar, e nossa, eu fiquei pensando, eu nunca tinha visto dessa forma. Se nós tirarmos a pessoa do nosso meio, ela pode correr o risco de não se libertar. Isso é muito sério, nós temos que pensar sobre essas coisas. Então, em vez de a gente excluir um irmão, ou uma irmã, ou alguém que está vindo, vamos abraçar. Senta do lado ali, abraça. Fica do lado ali, né? Abraça. Ou intercede. Discernimento. Aprender a discernir. Nós estamos orando para que venham pessoas ouvir a palavra de Deus. Agora as pessoas estão vindo, agora nós temos que ter o discernimento, fazer o quê? Acolher. Estão vindo as crianças. Se nós não tivermos paciência, amor com eles, eles não vão ficar. Não vão trazer suas famílias. Se não tiver amor de ali, abraçar, ou às vezes estão fazendo barulho na hora do culto, eles não vão ficar. Não vão. Gente, é a luz. A luz sai daqui. Se ela brilhar lá, se ela executar o papel dela lá, ela vai fazer diferença. Porque a Bíblia diz que aonde chegou a luz, as trevas têm que fazer o quê? Viu como esse último, ele tem tanta coisa para a gente aprender o que é discernir? Tem mais um texto, Efésios 4:25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Discernimento. O meu irmão, eu não posso ter uma vida de mentira. Até porque a Bíblia diz assim, ó, os mentirosos
Os mentirosos são filhos de quem? De quem? É muito sério. Olha como é sério. Eles são filhos, por isso que nós temos que aprender a falar a verdade. E por isso que a Bíblia diz, ó, fala a verdade e a verdade vai te libertar. Coríntios 12, o 10. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda outro, interpretação de línguas. Os dons, ele passa por um procedimento engraçado. Nós podemos ter todos? Podemos. Mas com certeza nós vamos caprichar o que mais tem a ver com nós. Se é o dom da profecia de línguas, eu vou buscar, porque vocês sabem, irmãos e irmãs, isso está à nossa disposição. Nós só vamos receber se nós fizermos o quê? Buscar. Você pode ficar o restante da tua vida na igreja, sentadinho no banco. Se você não buscar, você não vai ter. Você não vai ser salvo? Não tem nada a ver com salvação. Nada a ver com... E nem se porque você tem, você é melhor do que não tem. Nada a ver. Mas você tem que buscar aquilo que está preparado para você. E eu acho tão interessante quando ele fala para um isso, para outro aquilo. Mas quando ele fala do discernimento, ele fala o quê? Do Espírito. Do Espírito Santo. O discernimento, nós precisamos estar na dependência do Espírito Santo. Porque às vezes nós vamos discernir aquilo que não é bom para mim, mas eu gosto. Aí eu tenho que fazer o quê? Ter um coração ensinável. Mas eu não queria. Mas eu tenho que discernir. É bom para a minha vida? Condiz com a nova vida que eu tenho em Jesus Cristo? Eu tenho que aprender a discernir. Em tudo. Em tudo. Né? Volto a falar. Na forma de falar. Se vestir. Comer.